E aí, meus amigos, tudo certo? Eu sou o Kaique e finalmente estreou Liga da Justiça, o filme mais aguardado da DC Comics. Batman, Mulher Maravilha, Aquaman, enfim, toda essa galera aí. E eu vou falar o que eu achei dele como um leitor de quadrinhos e fã dos personagens. E vai ter spoiler no vídeo de hoje, tá? Vai acabar tendo um spoiler ou outro, porque eu vou realmente falar da história do filme. Mas vambora, vai! Finalmente, chegada a hora, estreou Liga da Justiça, né? O filme mais aguardado dos super-heróis da DC Comics. Depois da gente ter os filmes individuais aí do universo da DC estabelecendo os heróis individualmente, né? A gente teve o Homem de Aço, Batman vs Superman, Mulher Maravilha e tal. E finalmente foi a hora de reunir todo mundo e mais os personagens novos num tradicional filme de equipe de heróis trazendo o time mais icônico da história dos quadrinhos, que é a Liga da Justiça. Então tá, eu queria falar um pouco sobre o que eu achei dele como um leitor de quadrinhos, como um cara que curte esses personagens das outras mídias, não só quadrinhos, né, como videogames e os desenhos da TV também, da Liga, que eram excelentes. Então uma reflexão meio que por esse pensamento aí, uma ótica minha. Eu não sou crítico de cinema nem nada, e enfim, eu gosto muito de quadrinhos, gosto dos personagens e quero falar sobre o filme. E avisando de novo, vai ter spoiler, tá? Então vê esse vídeo aqui só se você já assistiu o filme. Olha, eu quero começar falando da parte boa do filme, do que eu realmente gostei e tal, e aí depois eu falo do que eu achei meio mais ou menos, e no fim eu faço um amarrado de tudo e concluo o meu pensamento. Logo no início do filme, você já tem cenas individuais que apresentam os personagens nos seus núcleos separados. E essas cenas são muito boas, elas realmente pegam o tom do personagem que está sendo destacado na cena e apresenta ele de uma forma que é bem a cara do personagem. Por exemplo, aquela cena lá do Batman no telhado em Gotham. Aquilo ali é muito a cara do Batman, a ação dele é bem furtiva, ele vai atacando o bandido ali pela surdina e tal. E você tem um jogo de câmera que brinca com o ponto de vista do bandido, que uma hora ele vê o Batman, outra ele acha que ele vê, ele percebe ele no cantinho ali. E a gente consegue perceber ele rapidinho ali no reflexo da janela, tipo assim. E a Gotham dessa cena é super estilizada, assim, ela é toda escura, tem muita fumaça, tem todo aquele carão de Gotham mesmo. Me lembrou muito a Gotham do filme do Tim Burton, que se deixa ser menos real pra fazer algo mais caricato, assim, mais a cara do Batman. Mas cria uma ambientação muito maneira, eu gostei muito dessa cena. E aí depois você tem a cena individual apresentando a Mulher Maravilha em ação, que ela meio que vai lutar contra uns terroristas num banco, assim, que estão com os reféns e tal. E aí já tem um tom mais Mulher Maravilha, porque a cena é bem clara, tem cores mais vivas. A ação da cena usa muito slow motion, né? O Zack Snyder é um cara que curte muito fazer isso, cenas de ação com slow motion. E o poder da Mulher Maravilha combina muito com essas cenas, assim, dela ser super rápido em um momento e no outro ela fazer algo, assim, numa velocidade super incrível, que o slow motion te permite ver de uma forma melhor na cena. Tipo, o cara pega a arma pra atirar assim e ela vai defendendo todos os tiros. E fica muito maneiro, a parada que dá muito certo. E a cena que introduz o Aquaman também, que apresenta o personagem, né, já que ele não teve filme individual antes. Você vê que a paleta de cores da cena é bem azul, assim, bem azulada, pra dar aquele clima frio de onde ele tá. E combina muito com o tom dele, que ele é um super-herói com poderes aquáticos, certo? Olá! Ele sempre aparece nas gravações, mas a gente vai falar normalmente, tá? E falando sobre o Aquaman, eu pego o gancho dos personagens que são apresentados nesse filme. Ai, Charlie... Não vou brincar. Que são os heróis que não tiveram filmes individuais anteriores, que é o Flash, o Cyborg e o Aquaman. O filme cumpre o básico ali na hora de apresentar esses personagens e introduzir eles pro espectador. Porque isso é muito difícil, são muitos personagens e pouco tempo de tela na história pra você conseguir desenvolver cada um. O Flash, por exemplo, ele é um cara carismático, é o cara que é bem o alívio cômico do grupo, né? Até porque o Ezra Miller é um bom ator, é um cara que sabe valorizar esse lado de alívio cômico. E beleza, ele é um personagem que você gosta, ele é carismático. O Cyborg também é bem introduzido, mas ele já tem uma história densa, mais complexa. Porque ele era tipo um jogador de futebol super popular, aquele cara que tem tudo pra crescer na vida e ser o padrão ali do menino americano. E aí ele sofre um acidente e vira o Cyborg. Então ele é um cara super deprê, super down, super denso, de uma forma que faz até você achar ele, pô, que chato ver esse cara, ele tá sempre tristonho e tal, é meio esquisito. Mas isso faz sentido, isso combina com o personagem porque o filme desenvolve ele pra ter motivos pra agir dessa forma. E o Cyborg já agiu exatamente assim nos quadrinhos, isso é bem condizente com a construção dele em algumas histórias, então perfeito, construíram ele bem. A respeito da ação do filme, assim, você tem boas cenas de combate, mas eu destaco as cenas de ação da Mulher Maravilha e do Flash. Como eu já falei, eu acho que esse viés do Zack Snyder de usar slow motion intercalado com muita rapidez em cenas combina muito com os poderes dela. Ela tem super força, super agilidade e tal, então você consegue fazer algo bem épico com os poderes dela. O Flash também é um cara que tem poderes absurdos, então ele fica muito maneiro visualmente nas cenas de ação. Até porque um velocista combina perfeitamente com essas técnicas de slow motion e super velocidade e tal. Fecha muito bem, casa muito bem o personagem
com a visão do diretor. Agora vamos falar do que mais me chamou a atenção do filme, o que mais me fez gostar dele, que é o Superman. Minha grande crítica pro universo DC anteriormente era não valorizar o Superman do jeito que ele deve ser valorizado. Ele é o super-herói mais importante de toda a história, ele é o maior ícone, a maior representação do heroísmo, ele é realmente a síntese do que é ser um super-herói, ele é a escola disso aí. E eu achava que até então ele era um cara muito denso, complexo pra um lado até meio deprê, assim, de algumas formas, e as ações dele muitas vezes não priorizavam o heroísmo, fazer o bem a quem tá ao redor dele. Eu não via tanto isso. Só que dessa vez eu senti mais essa pegada nele. Eu senti que ele foi realmente valorizado como o maior herói de todos os tempos. Por exemplo, a trama do filme roda muito em volta dele. O mundo começa a ser invadido porque o Lobo da Steppe sabe que o Kryptoniano não tá lá pra defender a Terra, que eles não têm mais a principal linha de defesa deles. Então o problema já começa a aparecer porque não tem o Superman lá. E o mundo percebe a falta da inspiração do Superman, o ícone que ele era, a forma como ele motivava as pessoas só por ser o maior herói da Terra. E aí você vê a Lois Lane toda perdida e tal, até porque ela tinha um laço afetivo com ele. E o próprio Batman enfrenta meio que uma culpa, uma melancolia muito grande ali por não ter mais o Superman. Ele sabe que eles não têm mais o principal herói do mundo. E ao meu ver, o grande conflito da história é a Liga da Justiça conseguir trazer o Superman de volta à vida. Mais do que derrotar o próprio Lobo da Steppe, porque essa é a condição obrigatória de derrotar ele. A trama gira em volta de ver as consequências da falta do Superman e depois como que a gente pode resolver isso trazendo ele de volta à vida. E aí quando ele realmente volta, ele acorda lá todo grog assim, meio sem saber quem ele é, quem são os amigos dele e tal. Ele ataca todo mundo numa cena de ação, mas depois ele volta como o verdadeiro herói, como o maior de todos. Ele aparece como um herói mais pra cima, sabe? Um cara que parece ser mais feliz. Ele não é aquele Superman deprê que eu via nos outros filmes. Ele é o cara que aparece e você sabe que vai ficar tudo bem a partir do momento que ele tá ali pra te proteger. E aí ele bota tudo nos eixos de novo quando ele volta a liderar a Liga da Justiça e consegue derrotar o Lobo da Steppe. E por isso a trama gira realmente muito em volta dele, assim. Eu gostei muito disso porque o Superman é o maior ícone desse universo. Não só do universo DC, como de todo o universo dos super-heróis, de toda essa mitologia. E eles estão começando a valorizar mais ele como personagem. A própria personalidade dele já tá transmitindo algo muito melhor, assim. Aquela última cena da corrida lá, a cena pós-créditos, mostra o Superman feliz, assim, interagindo com outra pessoa, com os poderes dele ao mesmo tempo. É muito maneiro isso. Beleza, agora eu já falei tudo que eu gostei no filme, agora vamos pra parte meio mais ou menos. Tá, o que eu não gostei? Eu achei, primeiramente, o vilão muito ruim. O Lobo da Steppe é um vilão completamente genérico e descartável. Como eu falei, eu nem acho que ele realmente seja o grande conflito da história. Ele representa o conflito, né? Mas a grande missão do filme, o grande centro dele é trazer o Superman de volta à Liga da Justiça. Porque ele, como vilão, é muito mais ou menos. Ele não tem carisma, a CGI dele é ruim, não é maneira. A única coisa que eu gostei dele foi o modo de combate dele na ação, né? Que ele mexia o machado dele e aí ficava tipo um rastro de fogo. Que me lembrou muito God of War, aquele jogo de PlayStation aí. Quem joga videogame sabe do que eu tô falando. A forma como ele mexe o machado e fica tipo rastro de fogo, parecia muito Kratos mexendo as espadas dele. Eu achei bacana isso. Mas ele como vilão, assim, zero. Eu vou esquecer ele completamente na semana que vem. E ele é um vilão que eu acho que tinha um potencial maior. Ele era uma ameaça, tipo, gigantesca e não transmitiu isso muito pra mim. Inclusive, o objetivo dele é muito igual ao Zod do Homem de Aço. É simplesmente querer recriar o planeta dele na Terra. Então, tipo, eu já vi mais ou menos essa história. E o Superman lutou contra o Zod e venceu ele, e o Superman lutou contra o Lobo e venceu ele também, então fica, tipo, muito parecido. Ele é só um degrau na subida pra você trazer o Superman de volta. Nada além disso, é um vilão fraco. Que é um dos grandes efeitos de todos os filmes de herói, né? Tanto da Marvel quanto da DC, os vilões são bem mais ou menos na maioria das vezes. A respeito do Batman agora, eu acho que o humor dele, a personalidade dele ficou um pouco fora do tom. Ele ficou meio piadista, assim, e o Ben Affleck não é um cara tão bom assim de fazer humor. E o Batman era um personagem muito denso nos outros filmes e tal. E eu acho que como representação do que ele aprendeu com o Superman, tentaram deixar ele meio que mais leve e tal, só que ficou meio fora do tom. Tipo, tem gente que gosta e tal, mas sei lá, eu acho que é um humor meio forçadinho pra um Batman que era muito denso antes. O Aquaman, eu achei ele um playboyzão do caramba, sabe? Tipo, sai do bar bebendo uísque, tipo... E aí depois joga a garrafa no mar, sendo que, tipo, o cara é o maior protetor dos mares. Ele tá jogando lixo no mar, sabe? É um negócio meio playboyzão demais, sabe? Mas eu sei que eles fizeram isso por causa do Jason Momoa, porque ele tem muito essa imagem, ele transmite isso, ele faz esse tipo de personagem. Então, ok, eles, tipo, valorizaram o ator que eles têm. Tipo, no filme aquilo ali ficou meio assim, porque eu gosto do Aquaman nas histórias em quadrinhos, mas não foi bem aquilo que eu vi no filme, não. Eu fico com o pé atrás de um filme solo do Aquaman, porque eu acho que ele tá meio descaracterizado. E a ação dele até que eu achei bacana e tal. A forma que ele joga o tridente, aí depois termina o cara no soco e tal. É ok, mas a personalidade
personalidade dele eu achei bem mais ou menos. A respeito da ação, assim, eu achei que algumas cenas eram meio que muito longas, e aí eu acabava meio ficando, pô, beleza, já entendi que vocês vão matar todos esses monstrinhos aí que vocês destroem com um soco só, já pode partir pra cena seguinte. Eu acho que o Cyborg também foi meio subaproveitado em algumas cenas de ação, tipo, o cara tem poderes absurdos, ele faz muita coisa, mas ele acabava sempre usando, tipo, aquele canhãozinho que soltava uma fumaça azul da mão dele, sabe? Tipo, e aí ele voltava e tentava fazer outra coisa. Sei lá, eu acho que na cena que eles estão chegando naquele domínio dos parademônios, ele tava voando e mais dinâmico e tal. Depois ele ficou meio que paradão, só tipo... E agora falando do Flash, por mais que ele tenha sido um personagem muito carismático, o Ezra Miller é um bom ator, que combina com esse tipo de personagem, de alívio cômico e tal, eu achei que ele ficou um personagem muito emburrecido. O Flash é um cara muito inteligente, ele pode ser tipo engraçadinho e tal, mas ele não é burro, ele não é bobão e tal, e no filme ele não sabe nem tipo apontar qual é a direção do leste, sabe? Tipo, no final do filme, você vê que ele consegue um emprego como cientista forense, sabe? Mas no filme você não vê ele usar essa inteligência. Tipo, se esse cara conseguiu esse emprego é porque ele é inteligente, sabe? Mas eles não exploram muito isso. Acho que ele podia ter contribuído mais com a equipe, com a inteligência dele, sabe? A questão das Amazonas, que eu falei em outro vídeo, que eu vou até marcar aqui em cima, delas mudarem a armadura por uma armadura pior, aparece sim no filme. Tem gente que fala que passa despercebido, mas pra mim não passou não. Eu vi vários personagens assim e eu não achava sentido nenhum pra aquilo ser feito daquela forma. Elas estavam guardando a caixa materna, que é tipo o maior ameaço, o maior perigo que elas conhecem, e a pessoa não tá protegida da melhor forma possível, tipo, sei lá, né? Tipo, é esquisito, sabe? Você usava uma armadura completa antes e agora você não usa e não tem motivo pra isso. E aí, novamente, a minha maior crítica ao filme volta para o Superman. Assim como ele é a coisa que eu mais gostei da história, é também algo que me deixou sentindo falta. Porque por mais que eles estejam no caminho de valorizar o Superman, que eles estejam com boas ideias pro personagem, eu acho que eles podem executar isso de uma forma muito melhor. Por exemplo, a cena que ele aparece de fato como Superman, sendo o herói vestindo o uniforme, não é épica, sabe? Não tem uma grande entrada triunfal digna do maior herói de todos os tempos. Sabe, os outros filmes do Homem de Aço até colocavam planos bonitos, assim, dele descendo lá de cima do céu e tal, tipo, valorizava o personagem, ele tem que ter uma entrada triunfal, cara. Sabe, com trilha sonora tocando alta, trazendo aquele clima mesmo do Superman. E não teve muito isso, tipo, a cena que ele aparece, eu gostei, eu fiquei até emocionado porque eu gosto muito do Superman, mas eu acho que poderia ser muito mais. No Homem de Aço, quando ele veste o uniforme e começa a voar, tipo, eu falei, caraca, meu Deus, coisa incrível, me deu vontade de levantar da cadeira e bater palma, sabe? E o Homem de Aço é um filme meio que pior que Liga da Justiça, sabe? Então, tipo, o Liga tinha tudo pra fazer uma baita entrada pro Superman e não fez muito. Ó, vou usar essa história em quadrinhos aqui como exemplo do que eu tô falando. É Terra 1 do Straczynski. E é uma história de origem do Superman. Se você nunca leu o quadrinho do Super, você pode começar por isso aqui que é tranquilo. Não é a melhor história do Super, não é nada excelente e tal, mas é ok, é bom. Tipo, ela traz um Superman que eu acho que é meio que serião demais, né? Um Clark Kent que é meio contido, mais introspectivo, assim e tal. Mas mesmo assim, na hora de apresentar ele como herói, eles colocam uma entrada épica, sabe? A formação do ícone do Superman. Ó, vou colocar a imagem aqui na tela. Tipo, o Clark já tá começando a ser herói, ele sabe que ele tem os poderes, e ele começa a vestir a roupa e você tem essa construção do clima do Superman, da chegada do herói, da formação do ícone, e na cena seguinte, pá, você tem ele voando na frente dos inimigos, sabe? Pronto pra salvar a cidade. Tá escrito o Superman em cima, ele tá voando com aquele plano meio de baixo, enfim, é uma entrada épica. E cara, você tem o personagem, você tem a trilha sonora do Superman, que é uma das melhores coisas já feitas do cinema, então, putz, junta isso, sabe? A trilha sonora do filme eu senti que não cresce muito, pelo menos com o Superman. Eu acho que tinha que ser um negócio devastador, assim, tinha que ser uma parada pra levantar legiões de super-heróis, ele tem que ser o líder desses caras. Então eu acho que faltou a execução desse espetáculo audiovisual que ele merece. Porque esses personagens têm potencial praticamente infinito. Não é que o filme tenha sido ruim, mas ele pode ser muito melhor. A Liga da Justiça é o maior grupo de heróis e o mais importante de todos os tempos. Eles são os mais icônicos, não tem como discutir. Eu gosto dos Vingadores, vocês também, o filme deles faz sucesso e tal, ok. Mas eles foram personagens que foram realmente estabelecidos agora há pouco com o universo Marvel dos cinemas. Nos quadrinhos, eles eram um grupo meio lado B até. Eles eram muito menores que os X-Men, por exemplo. Cara, e a Liga da Justiça é um negócio que todo mundo conhece, até quem não tá nem aí pra quadrinhos sabe quem são esses caras. Então o potencial desses heróis é o maior possível, sabe? E eu reconheço isso, sabe? Tipo, os X-Men são os meus heróis preferidos, é o grupo que eu mais gosto, mas eu sei que a Liga da Justiça é algo muito maior, é muito mais impressionante. É a formação dos ícones. Então eu quero ver o potencial desses caras ser levado ao máximo e eu espero ver isso lá na frente da DC. Tipo, o filme não foi ruim, mas pode melhorar muito, entendeu? Não me arrependo de ter ido ver, mas tem muita coisa pra melhorar ainda.
Mas eu acho que eles estão no caminho, tá? Eles estão chegando lá, aos poucos eles estão se entendendo. Beleza, então é isso aí que eu tenho pra falar sobre Liga da Justiça, o meu ponto de vista como leitor de quadrinhos, fã desses personagens e tal. Se você curtiu o vídeo, deixa seu like aqui porque me ajuda muito, é muito importante pro canal. Se inscreve também, tem muita coisa aqui falando sobre Star Wars, sobre super-heróis também, várias coisas, dá uma olhada aí. Compartilhe o vídeo com seus amigos se você puder, porque me ajuda demais, é a coisa mais importante pro canal. E é isso aí, eu espero vê-los na próxima. Então eu fico por aqui, valeu e um abraço.